Olá, é um prazer dar as boas-vindas a você que nos assiste. Eu sou Catarina de Angola, sou jornalista e comunicadora popular e a gente está aqui em estúdio seguindo todas as medidas de segurança que esse período da pandemia nos exige para falar de um assunto muito importante para a nossa democracia, a violência política contra mulheres em contextos eleitorais. As brasileiras são mais da metade da população, metade do eleitorado e quase metade das filiações a partidos políticos. No entanto, ocupam poucos cargos representativos. Os movimentos de mulheres, movimentos feministas e especialistas há muito tempo já denunciam a violência política contra mulheres, que impossibilita as mulheres muitas vezes de se candidatarem, de serem eleitas e também de desempenharem os seus mandatos. E foi pensando na importância da gente falar sobre essa questão que a ONU Mulheres, em parceria com a União Europeia, lança a campanha Violência Não, pelos direitos políticos das mulheres. E a gente vai rodar agora um vídeo que você vai conhecer um pouco mais dessa iniciativa. As brasileiras são mais da metade da população do país e do eleitorado e representam quase metade das filiações a partidos políticos. Porém, as mulheres representam apenas 15% do Congresso Nacional, 9% da chefia dos ministérios, 11,5% das prefeituras e 13,5% das câmaras municipais. O Brasil aparece nos últimos lugares no ranking da América Latina, que mede a paridade política entre homens e mulheres. Embora tenha havido um crescimento recorde no número de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais em 2018, o Brasil continua muito distante da paridade de gênero na política. Com o aumento da participação das mulheres na política, houve também um aumento na percepção de episódios de violência que tem afetado a possibilidade das mulheres se candidatarem, serem eleitas ou desempenharem seus mandatos. Por isso, precisamos falar sobre violência política contra mulheres. A violência política contra mulheres se mostra em ações que podem ser agressões verbais, psicológicas, físicas e até sexuais, e tem o intuito de intimidar as mulheres em sua atuação na política, nos espaços de poder e decisão e até afastá-las de suas funções e projetos, impedindo o exercício de seus direitos políticos. Mulheres negras, indígenas, LGBTIs, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e com deficiência podem ser ainda mais discriminadas e atacadas quando se lançam em projetos políticos. Mas para uma sociedade mais justa e democrática, as mulheres lutam para terem seus direitos humanos garantidos. Isso significa usufruir de uma vida livre de violência também no espaço da política. Exercer plenamente os direitos políticos é um direito humano. Por isso dizemos violência não, pelos direitos políticos das mulheres. Temos um longo caminho a percorrer. Vamos juntas e juntos? É isso aí, gente. É muito importante reforçar violência não, pelos direitos políticos das mulheres. E agora a gente conversa com Ana Carolina Querino, gerente de programas da ONU Mulheres Brasil, que vai falar um pouquinho sobre essa iniciativa. Olá, bom dia, como vai? Bom dia a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Para nós, em ONU Mulheres, é um grande prazer estar aqui nesse momento dialogando com vocês para chamar a atenção para um tema urgente. No momento em que o país se prepara, as campanhas já se iniciaram, que o país se prepara para eleger novos prefeitos, novas prefeitas, novos e novas vereadores e vereadoras, é fundamental chamar atenção para esse fenômeno que é a violência contra as mulheres, violência política contra as mulheres no contexto das eleições. E é por isso que estamos aqui hoje para lançar essa campanha, uma campanha de prevenção contra a violência política contra as mulheres nos contextos eleitorais. Nós sabemos que essa é uma violação aos direitos humanos das mulheres e que se manifesta na forma de agressões e colocando barreiras adicionais para a sua participação política plena. E pensando em participação política em um contexto mais amplo, que se refere
tanto ao contexto eleitoral, como estamos aqui nesse momento, mas também ao livre exercício das mulheres em fazer política, pensando a política num contexto mais amplo, né? Pensando política naquele momento de diálogo, de expressar opiniões, de manifestar opiniões e também de defender os seus direitos. E quando a gente pensa em violência, a gente normalmente pensa violência contra as mulheres, né? Normalmente pensamos em violência doméstica, nas suas mais variadas formas. Mas a violência ela também se expressa na esfera pública, né? As mulheres elas também são vítimas de violência quando estão atuando na esfera pública. É por isso que a Convenção de Belém do Pará fala em medidas integrais de combate à violência contra as mulheres, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E sendo uma das principais barreiras à participação política plena, é preciso conscientizar a população, é preciso atuar junto a tomadores e tomadoras de decisão para prevenir esse fenômeno, de forma que possamos alcançar a paridade, de forma que as mulheres possam ser livres e ter igualdade de oportunidades para estar nos espaços de poder e decisão. Uma pesquisa que fizemos em 2018, junto com o IBOP, junto com o Instituto Patrícia Galvão, demonstrou que as mulheres sim, que a população brasileira sim quer mais mulheres na política. 81% acreditam que a política seria um espaço melhor se tivesse mais mulheres, 77% acreditam e confirmam que deveria haver paridade política entre homens e mulheres nos legislativos, e é um tema que vem sendo clamado e chamado a atenção pelas mulheres na sua história, como a Catarina falou, né? As mulheres organizadas, os movimentos sociais organizados demandam por isso. A participação política igualitária está nos principais marcos de direito internacional, então está presente no Pacto Internacional pelos Direitos Civis e Políticos, está presente na Convenção pela eliminação da discriminação contra as mulheres, na Convenção pela eliminação da discriminação contra a discriminação racial, está presente em diversos instrumentos e também é parte das prioridades nacionais, né? Por isso que nós temos aqui hoje conosco também uma mensagem da Secretária Nacional de Política para as Mulheres. Esse momento, ao lançar a campanha, o que queremos é exatamente conscientizar para o fenômeno, chamar todo mundo para atuar conjuntamente para prevenir esse fenômeno e responder a esse fenômeno. E nós, em ONU Mulheres, estamos muito felizes de estar aqui hoje lançando essa iniciativa em parceria com a União Europeia, por isso que temos aqui o embaixador da União Europeia no Brasil, o senhor Inácio Banhas, em parceria também tendo também expressão e um vídeo gravado pela secretária nacional de política para as mulheres, a senhora Cristiane Brito, e também integrantes do corpo diplomático, né? Então temos aqui conosco a embaixadora da Suécia no Brasil, a senhora Johanna Brisma Skog. Então, muito obrigada a todos e todas. Juntem-se a nós, conheçam a campanha, juntem-se a esse esforço de conscientização e prevenção à violência contra as mulheres em contextos eleitorais. Muito obrigada, Ana Carolina, pela sua participação aqui na nossa conversa. E a gente foi às ruas. Fomos perguntar às pessoas o que elas entendem por violência política contra as mulheres. Vamos ver? Violência política contra as mulheres, eu acredito que é a falta de defesa para com as mulheres. Quando há preconceito em relação à participação da mulher na política, e aí, na realidade, não há um respeito em relação a essa participação das mulheres na política. Eu acho que é uma forma de agressão de excluir as mulheres do mundo político. O que você acha de ter poucas mulheres na política? Ridículo. Olha, eu acho uma barbaridade. Eu acho que hoje a mulher ela ainda é utilizada como massa de manobra, tão somente para compor os partidos políticos dentro do percentual determinado pela Justiça Eleitoral, para que elas possam sim ter voz. Eu acho uma desvantagem, né, para as próprias mulheres, que nós precisamos de mulheres à frente de tudo.
né? Mulher, para mim, é essencial. É uma questão cultural, né? Mas isso também está sendo mudado. Porque as mulheres, elas têm voz, elas têm participação ativa em relação não só à família, agora politicamente mais ainda. Tudo que é inventado, tudo que é criado, sempre tem uma mulher. Mas na história, elas nem sempre aparecem. Você entende o prejuízo da violência política contra as mulheres? Sim. Só isso que eu quero dizer. Eu não sei o que é violência política, então eu não sei responder. Ela está localizada em todos os setores. 2 engenheiros formados na mesma faculdade, um homem e uma mulher. O homem vai ganhar 100 mil, a mulher vai ganhar 700. Sobre a política em si, de mulheres, a gente não vê muitas mulheres na política, né? Então, perguntas muito... Eu não sei muito bem responder essa pergunta. A gente percebe ainda na política, tanto brasileira e de outros países também, a questão de que a mulher não foi feita para decidir uma lei, ou para votar uma lei, ou para fazer um projeto de lei. Somos mulheres, temos que apoiar as mulheres. É interessante a gente perceber como esse é um tema que precisa ser discutido com toda a sociedade. A gente acredita que para mudar a política, todas as mulheres têm que ser representadas em cargos políticos, instituições e processos de decisão. Por isso, a gente conversa agora com a secretária nacional de Política para as Mulheres, Cristiane Brito, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ela vai contar para a gente o que é que já pode ser feito para denunciar a violência política contra as mulheres nas eleições de 2020. Nós, da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, abraçamos a campanha Violência Não pelos Direitos Políticos das Mulheres, da ONU Mulheres. A temática não poderia ser mais oportuna. A violência política é uma das causas de subrepresentação das mulheres na política. Sabendo disso, o governo federal resolveu inovar ao criar, para as eleições de 2020, um canal de denúncias e o Ligue 180, sem dúvida, era a melhor ferramenta para isso. Não poderíamos pensar em mulheres na política sem pensar nos entraves que as afastam do pleito e, por vezes, até mesmo do seu mandato. Então, preparamos a central de atendimento do 180 e capacitamos mais de 300 atendentes. Hoje, o Ligue 180 já está acolhendo denúncias ao longo dessas eleições municipais. Um dos exemplos mais clássicos de violência política contra a mulher é a chamada candidatura fictícia, vulgarmente chamada de candidatura laranja. Se você conhece alguém que esteja sendo vítima dessa prática, denuncie. Ligue 180 e saiba que o anonimato é garantido. Precisamos da ajuda de todos vocês para que essa informação chegue até as candidatas e as suas equipes. Contamos com vocês para essa missão. A violência política contra mulheres não faz parte só do contexto brasileiro. Por isso, a gente ouve agora o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanez, que vai falar um pouco para a gente sobre como a União Europeia vê essa questão. Bom dia a todas e todos. A União Europeia e a ONU Mulheres trabalham juntos para enfrentar a violência contra as mulheres na Europa, no Brasil, na América Latina e no mundo todo. A igualdade de gênero, a proteção dos direitos humanos e a democracia são valores fundamentais da União Europeia. A violência contra as mulheres em qualquer lugar de situação, na família, no trabalho, assim como na política, é uma violação dos direitos humanos que afeta toda a sociedade. Enraizada nas desigualdades entre homens e mulheres, assume infelizmente muitas formas: física, verbal, moral, psicológica, etc. A violência também é um impedimento para a participação política das mulheres e para a garantia de seus direitos. Os resultados das políticas sofrem com a subrepresentação das mulheres na tomada de decisões. Além disso, a etnia, a cor da pele ou a classe social afetam desproporcionadamente a participação das mulheres afrodescendentes ou indígenas, por exemplo. Os instrumentos instituídos pelas Nações Unidas e pelo Conselho da Europa, incluindo a Convenção de Istambul,
deste último, a qual a União Europeia pretende aderir, são referências dos nossos esforços de combate à violência contra as mulheres. A União Europeia tem orgulho de ser um parceiro fundamental do projeto Conectando Mulheres Defendendo Direitos, da ONU Mulheres no Brasil, e da campanha Violência Não pelos Direitos Políticos das Mulheres. Ficamos unidos pelos direitos das mulheres, agora e sempre. A Suécia é um dos poucos países do mundo em que as mulheres ocupam quase metade do parlamento. Por isso, a gente ouve agora a embaixadora da Suécia no Brasil, Johanna Brismeskog. Ela fala um pouco de que ações foram feitas no país para que essa conquista fosse alcançada. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pela oportunidade de participar no lançamento da campanha com vocês. A Suécia é considerada um dos países mais igualitários do mundo, mas não sempre foi assim. Para mudar a política socioeconômica e as normas da sociedade num país, é fundamental garantir que as mulheres sejam incluídas nos processos de decisão e representadas nos cargos políticos. Atualmente, no Congresso sueco, 46% dos deputados são mulheres, quase a metade. Isto não aconteceu por si só, mas é o resultado de uma política consciente e o forte compromisso de muitas pessoas. Nos anos 60 e 70, a Suécia instituiu serviços de saúde de baixo custo e alta qualidade, uma generosa licença parental e creches públicas. Juntamente com uma série de leis contra a discriminação, aumentou consideravelmente o número de mulheres presentes no local de trabalho, bem como no parlamento. Assim, em meados da década de 80, surgiu a discussão sobre cotas de gênero para partidos políticos. A representação feminina no parlamento era, na época, de 30%. O governo concluiu que o caminho mais rápido para um parlamento com igualdade de gênero seria implementar cotas, mas que seriam cotas voluntárias. Contudo, o governo deu um prazo de 5 anos aos partidos políticos para que melhoraram a sua representação. Muitos dos partidos políticos decidiram que não apresentariam listas de candidatos se não houvesse representação igual. E hoje em dia estamos aos 46%, quase a metade. Mas ser mulher e política pode ser um desafio. Sabemos que mulheres estão mais expostas à violência, que as mulheres assumem, em regra, mais responsabilidade na casa para cuidar das crianças e das tarefas domésticas, algo que pode dificultar a carreira profissional. Também sabemos que uma política e uma sociedade igualitária, onde as mulheres têm os mesmos direitos, representação e recursos, é um sinal de democracia próspera e que é positivo para a economia e a sociedade em geral. O trabalho de criar igualdade de gênero não é uma tarefa que se faz uma só vez, é uma luta cotidiana. Por isso precisamos falar do assunto, criar espaços de colaboração e seguir tentando mudar o contexto onde atuamos. Sou orgulhosa de apoiar a campanha da ONU Mulheres, Violência Não, pelos direitos políticos das mulheres. Muito obrigada. E agora a gente conversa com Ana Cláudia Pereira, gerente de projetos da ONU Mulheres Brasil. Olá, Ana Cláudia, é um prazer falar com você. Catarina, prazer estar aqui. Ana Cláudia, a gente tem aqui algumas questões, algumas dúvidas sobre esse tema. E aí, para começar, queria já te perguntar se é possível dizer de forma explicadinha o que seria essa violência política contra mulheres. Bom, a violência política contra as mulheres pode ser entendida como qualquer ameaça ou violência que resulte em alguma forma de dano ou um sofrimento contra uma mulher e que pode ser de natureza física, sexual, psicológica e que vai impactar o seu exercício dos direitos políticos, né? Tanto na sua vida pública, na sua vida privada, pode ser algum familiar, pode ser inclusive violência doméstica que se caracteriza contra candidatas, por exemplo, ou aspirantes, pode ser do próprio Estado, pode ser também cometida
pela comunidade em geral, e que vai afetar, então, esse exercício, esse gozo dos direitos políticos, a capacidade das mulheres de atuarem, de emitirem opiniões políticas, de se candidatar ou até mesmo de exercer o mandato político que elas tenham, de fato, conquistado nas urnas. Vocês observam um aumento no número de casos de violência política contra mulheres? E se sim, por qual motivo? Bom, é um pouco difícil a gente falar em dados, porque não existem no mundo, não existem pesquisas, dados oficiais coletados sobre isso. Isso só mais recentemente tem sido conversado e ainda não existem metodologias que sejam acordadas. Então, o que acontece é que existe uma percepção, as mulheres têm, a sociedade, as mulheres principalmente têm se mobilizado cada vez mais para denunciar que isso acontece, os atos de violência política, mas a gente não consegue ter dados porque não existem pesquisas, a gente não consegue falar se aumentou ou se diminuiu. Mas o que existe sim é uma conscientização crescente, a partir do momento em que se cria esse nome, se cria esse rótulo e se nomeia o problema, existe uma compreensão, uma preocupação crescente, grupos de mulheres que se mobilizam cada vez mais para reivindicar o enfrentamento a essa forma de violência. Que saídas existem para a mulher que é vítima de violência política? Bom, as mulheres que, como candidatas ou como pessoas que atuam politicamente, seja dentro dos partidos políticos, contextos eleitorais ou não, individualmente, como pessoas que têm um direito violado, elas podem buscar os órgãos do sistema de justiça, que têm atribuições aí na proteção e também em coibir a violência política. Também coletivos de mulheres tem sido uma fonte importante de apoio, mas enfim, que tem uma responsabilidade também diferente do Estado, né, mais de informação. A Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, Ligue 180, como disse a secretária Cristiane Brito, um pouco antes, recebeu uma capacitação nesse ano para encaminhar casos de denúncia de violência política, e também o Fale Conosco da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados que lançou no ano passado uma campanha para enfrentamento à violência política e abriu, por meio do canal Fale Conosco, a possibilidade também de encaminhar denúncias. Os órgãos de polícia também, né, delegacias da mulher, a violência política contra as mulheres, ela vai se manifestar de diversas formas, e os órgãos que têm atribuição em coibir, punir qualquer tipo de violência também têm um papel importante aí a cumprir. E a nossa última questão é se é possível reduzir ou até prevenir a violência sofrida por mulheres em contextos eleitorais. Bom, eu falei dos casos mais individuais das mulheres enquanto indivíduos, mas também a gente sabe que os canais mais eficientes, as formas mais eficientes de prevenir e reduzir a violência, elas são aquelas que passam por mudanças de legislação, reconhecer a violência política como um problema, como um tema, né? E tipificar isso cria para as mulheres que sofrem a violência vários recursos que hoje não estão dados. Também a adoção de políticas públicas que reconheçam esse problema, que apoiem as mulheres logo que a violência ocorre, não que isso aumente, passe muito tempo, que a violência tende geralmente a se agravar quando é o caso. Também passa por uma mudança de cultura, uma mudança de normas sociais, como a gente diz, que cada vez mais as mulheres sejam reconhecidas como capazes e com seus direitos, na verdade, de participar e contribuir para a vida política do país, e também que quem comete violência política seja punido, que tenha uma resposta do Estado, né, tanto no sentido da prevenção, para que a violência não chegue a acontecer, mas infelizmente quando ela ocorre, que ela possa ser punida. Então, não é nada que mude do dia para a noite, não existe uma resposta simples que se aplique para todos os contextos, assim como a gente diz, para outros tipos de violência também contra as mulheres, mas é muito importante que exista um conjunto de respostas e também a mobilização da sociedade para lidar com esse fenômeno que afeta aí tanto as mulheres e impede um número maior de mulheres de participar da vida política. Muito obrigada, Ana Cláudia. Essas são informações muito importantes. E você quer deixar mais algum recado para reforçar a bandeira dessa campanha? Essa campanha é um chamado à ação da ONU Mulheres, parceiras e parceiros, para que exista uma consciência maior sobre a violência política, a necessidade de que ela seja enfrentada e reduzida e prevenida.
e que se soma também às vozes de mulheres de todo o mundo, que são os movimentos de mulheres que têm nos trazido essa definição, esse conceito junto com as especialistas, né? Então, não há violência política e vamos aí nos unir pelos direitos políticos das mulheres. É isso aí, gente. Essas palavras ajudam a gente a entender um pouco mais o que é violência política, como ela afeta especialmente as mulheres e como elas têm enfrentado essa questão. Agora nós temos um chamado a você, a dizer violência não, pelos direitos políticos das mulheres. Cada pessoa vai fazer a diferença para levar essa campanha para as ruas e para as redes. Por isso, conversa com os teus amigos, com tuas amigas, com a família, compartilha o material que vai estar sendo colocado nas redes da ONU Mulheres Brasil e conversa com as pessoas para que cada vez mais a sociedade saiba o que é e como enfrentar a violência política sofrida especialmente pelas mulheres. E agora é a hora da gente fazer a diferença. Vamos levar essa campanha, que é uma iniciativa da ONU Mulheres Brasil, com apoio da União Europeia, para as ruas, para conversar com toda a sociedade. Vamos juntos e juntas dizer violência não, pelos direitos políticos das mulheres. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Até mais!